Oi, pessoal. Hoje eu vim falar um pouco com vocês sobre um livro que eu terminei de ler ontem, que é O Diário de Anne Frank, esse livro aqui. E desde que eu comecei a ler o livro, eu tive vontade de gravar um vídeo para falar sobre as minhas impressões acerca do livro. Primeiro que era um livro que há muito tempo eu tinha vontade de ler, porque eu via várias pessoas comentando, então eu falei, bom, você tem várias pessoas comentando, o livro deve ser realmente bom, deve ter alguma coisa interessante para ser lido. E principalmente porque agora com o distanciamento social, a gente acaba criando uma identificação maior com a personagem e aí você percebe que a leitura do livro acaba sendo uma leitura que te aproxima. É como se o livro conseguisse representar bem as sensações que muitos de nós temos vivido nesse período de distanciamento social, por conta da pandemia e etc. No começo do livro, eu senti o que eu mesmo defini como uma estranha identificação com a Anne Frank. Por que uma estranha identificação? Porque ela, uma menina de 14 anos, conseguiu definir ou conseguiu colocar em palavras sensações que eu tinha experimentado principalmente a partir do começo da quarentena, que foi o fato de ter que estar em isolamento social involuntariamente, passar a viver uma rotina bastante enclausurada, né, digamos assim. E foi engraçado perceber como diversas sensações que eu tinha e que eu mesmo não tinha conseguido identificar ou não estava conseguindo lidar naqueles momentos de isolamento social, já tinham sido vividas por outras pessoas em outro momento histórico e, e isso, de certa forma, cria uma conexão da pessoa que está lendo, no caso, eu enquanto estava lendo, com Anne Frank naquele momento. E daí também eu suponho que esteja um motivo para que as pessoas tenham lido bastante Anne Frank, estejam lendo, né, ela atualmente, porque é como se a partir dos escritos dela, as pessoas encontrassem uma certa companhia nesse momento de isolamento social. Eu vi recentemente na internet que o Diário de Anne Frank tem sido um dos livros mais vendidos atualmente. E aí eu suponho que ele tem sido um dos mais vendidos justamente por isso. Mesmo que em períodos históricos diferentes, ela tá, ela tá descrevendo algo que nós estamos vivendo agora. Lógico que a gente não está num contexto de guerra, nós não estamos no contexto da Segunda Guerra Mundial, mas nós estamos vivendo uma situação de isolamento muito parecida com o que a própria Anne Frank viveu. E isso aproxima ela muito da nossa realidade, né? Bom, mas vamos lá para as minhas impressões do livro. Durante o vídeo aqui, eu não quero dar spoilers, por exemplo, da história. Eu só quero falar sobre as minhas impressões sobre a obra, para que, se você tiver interesse de ler em algum outro momento, você leia. Caso não, fica aí a indicação ou a curiosidade para você para você pesquisar sobre, enfim, entender um pouco mais quem foi Anne Frank e por que, que ela é tão lida e tão comentada assim, né? Primeiro, eu vou dar um resuminho assim. Primeiro que o livro trata da história de uma menina de 14 anos que é judia, que é filha de pais judeus e etc. E eles estão passando pela, pelo período, né, da Segunda Guerra Mundial, em que eles, por serem judeus, foram caçados, né, pela polícia nazista, etc. E em virtude disso, em virtude dessa caçada e dessa perseguição, eles tiveram que se isolar, encontrar um esconderijo para que eles pudessem ficar, enfim, escondidos da polícia por um tempo. E aí o diário vai ser escrito por ela entre os anos de 1942 e 1944, são mais ou menos 2 anos de diário.
em que ela relata quais são as experiências que ela tem vivido, quais são as sensações que ela tem experimentado, quais são as situações pelas quais ela tem passado e como ela mesma, uma garota de 14 anos, está enfrentando toda essa pressão de estar aprisionada, né? Ela tá tendo o começo da adolescência dela encarcerada, praticamente. E aí ela vai descrever isso. Primeiro que a Anne Frank é uma menina que ela mesma se descreve como à frente do seu tempo e como muito inteligente para a própria idade. Eu acho que isso acontece muito porque ela ela teve o período de escolarização, ela vai para a escola e tal, mas ela acaba tendo que conviver com muitos adultos. E os adultos acabam estimulando ela muito a ler, a escrever, e isso acaba, de certa forma, estimulando um certo amadurecimento precoce nela. E as próprias pressões de estar vivendo num ambiente de guerra, também isso pressionam muito uma adolescente, uma criança, ou seja o que for, para desenvolver meio que um instinto de sobrevivência apurado. E ela vai descrever diversos momentos em que eles passam por situações em que eles estão com medo da polícia descobrir que eles estão ali escondidos na casa e etc. O livro ele carrega uma certa tensão. Assim, ele só não é mais tenso porque toda essa situação, por mais que a Anne Frank seja madura e tal, conviva com pessoas adultas, ele tá passando pela lente de uma garota de 14 anos e que, por mais informada, mais bem educada que seja, não dá para ela ter dimensão, de fato, de tudo que tá acontecendo no momento, né? É como a situação que a gente tem vivido com a pandemia. Por mais que a gente, no momento, enquanto a gente está passando, a gente vê o quanto é intenso, o quanto as coisas que a gente está passando estão sendo muito novas e inusitadas, a gente está aprendendo, digamos, no meio do processo, né? É, Só depois que se passa é que a gente tem dimensão de o quão radical e de quão realmente profundas foram as alterações introduzidas por, enfim, seja uma pandemia, seja por uma guerra mundial e etc. Então, o livro carrega um pouco dessa ambiguidade. Você consegue perceber a tensão de pessoas judias se escondendo da prisão e, inclusive, do possível assassinato por conta da polícia nazista. E, por outro lado, você percebe uma adolescente, uma pré-adolescente tentando lidar com as próprias questões e conseguir encarar a vida de uma forma positiva, apesar, né, ou além de todo o contexto em que ela tá vivendo. E então o livro ele carrega essa sensação muito ambígua. Logo no começo, assim que eu comecei a ler o livro, eu me identifiquei muito com a Anne Frank por isso, por conta principalmente no começo da pandemia, é, eu estar no isolamento social e etc., perceber que é algo muito radical, algo muito significativo, algo muito intenso, algo muito sério, digamos assim, em termos de saúde pública está acontecendo, então isso tem que ser respeitado, a gente tem que manter o isolamento social, mas ao mesmo tempo pensar formas de não sucumbir e de não perder as esperanças totalmente enquanto você está ali isolado, né? Enquanto você não tem alternativas, você não pode sair na rua, você não pode. É difícil se. E ainda tinha um agravante, né? Hoje em dia a gente consegue se conectar com as pessoas por meio da internet, ligar para um amigo, ligar para um parente, trocar alguma ideia, mesmo que seja mínima, mas naquele período não. Eles ficaram enclausurados. As únicas notícias que eles recebiam eram via rádio e por cartas, e raríssimas cartas, né? E daí, desse fato mesmo deriva a escritura do diário, né? Como ela não tinha como se comunicar com outras pessoas e ela acaba ficando muito restrita a, aos parentes da casa, né? São mais ou menos 5 ou 6 pessoas que convivem com ela diretamente na casa. Ela precisa encontrar uma forma de se expressar e de se comunicar para além daquelas pessoas, às vezes comunicar coisas muito íntimas, sentimentos que se ela falasse para um adulto, o adulto não a compreenderia ou a repreenderia, ou falar sobre
sobre sentimentos mesmo, sobre processos internos com os quais ela não estava sabendo lidar, com os quais estavam sendo difíceis para ela lidar, mas que colocar no papel, de certa forma, já ajudava, já auxiliava, né? A viver esse isolamento. E deixa eu ver mais o que mais eu queria falar sobre isso. Além da identificação, né, com a personagem que é gerado, a minha hipótese, né, de por que o livro tem sido tão lido, eu acho que é por isso, pela identificação. A Anne Frank, na verdade, tem sido uma companheira. E outra coisa que me chamou muito a atenção é o fato de que é, eu tinha a impressão de que era um livro muito mais triste. Eu tinha a impressão de que era aqueles livros que você começa a ler e que, por a gente já saber que Anne Frank faleceu, que a Segunda Guerra Mundial foi horrível, os judeus foram assassinados, mas eu tinha a impressão de que no final do livro eu ia chorar, que o final do livro ia ser, sabe, doloroso, mas não foi. Por quê? Porque embora a gente tenha a noção de que todas essas coisas aconteceram e de que a própria Anne Frank seria capturada e faleceria, é, pouco depois de parar de escrever o diário, ela não tinha noção de que essas coisas aconteceriam. Então ela tinha muita esperança de que aquilo que ela estava passando era momentâneo, de que a guerra ia acabar, de que ela conseguiria realizar os sonhos dela, ela tinha vontade de ser escritora e tal. Então o livro ele me surpreendeu nesse sentido, de não ser o livro ele acaba não é que ele não é pesado, mas é que como ela vislumbra ela tem esperança sobre o futuro e etc., ela acaba nos deixando esperançosos, embora a gente saiba que ela não vai conseguir realizar os sonhos que ela está escrevendo e tal, mas é mais uma ambiguidade do livro. É um livro que eu esperava ficar muito triste no final, mas que ao mesmo tempo, por você estar vendo a realidade a partir das lentes da Anne Frank, você fica, você acaba digerindo digamos que essa falsa esperança que ela está nutrindo sobre a própria realidade. Claro que é muito triste o fato, ela para de escrever o diário e no final uma outra pessoa, né, eu não sei quem organizou o livro, acaba explicando quando ela foi capturada, que eles foram levados para serem assassinados e etc. Mas ela mesma, enquanto escritora do livro, ela não ela não transfere esses sentimentos para quem está lendo, né? E tem outro detalhe que ela não tinha noção de que o diário dela se transformaria em um grande livro. E aí que tá uma grande questão. Eu não sei se isso é mais ou menos um spoiler, mas eu vou compartilhar. É mais ou menos assim. Ela tinha o grande sonho de ser uma escritora, né? Ela sonhava em um dia sair do isolamento, sair do cárcere privado em que eles estavam vivendo lá, né? Involuntariamente para se proteger da polícia. E ela tinha o grande sonho de ser escritora. Enquanto ela não realizava o sonho de se tornar uma mulher adulta, escritora, etc., ela escrevia o diário. E aí uma das coisas que me toca muito é perceber que ela sonhava em ser escritora um dia, mas o que ela estava fazendo, os próprios escritos que ela estava deixando seriam lidos por milhares de pessoas um dia. Então, ela não tinha noção ela tinha vontade, né, de ser uma grande escritora, mas ela não tinha noção de que ela já estava se constituindo enquanto uma grande escritora, produzindo aquele simples diário que trouxe muitas informações sobre os horrores que foram o, o horror que foi a Segunda Guerra Mundial e, e deixar o legado de retratar a experiência de pessoas que foram alvo, né, dos nazistas e etc. E o livro, ele me tocou bastante, mas ele me tocou de uma forma muito surpreendente, porque eu achei que seria
muito mais avassalador. Eu terminaria as páginas chorando, como já aconteceu em outros livros, mas não, ele me deixa muito mais pensativo, assim, ele me deixou muito mais reflexivo acerca dessas ambiguidades que ele carrega, assim, sabe? Você tá vendo, e aí por isso mesmo gera identificação entre o que ela viveu e o que a gente está vivendo atualmente, de distanciamento social e etc. E ela consegue resumir ou expressar isso muito bem em palavras. E aí tem diversos outros personagens que. Tem um outro personagem chamado Peter, que em algum momento eu acabei me identificando com ele também. Mas. E aí tem os adultos, os adultos, né? As pessoas mais velhas da casa assim. Mas os personagens com que eu mais me identifiquei, acho que foram a própria Anne Frank e o Peter. O Peter um pouco, a Anne Frank um pouco mais no começo. Depois eu acabo me distanciando um pouco mais dela, porque aí você percebe que é uma adolescente, tem 14 anos, ela tá falando de um período específico da vida dela, mas de certa forma você começa a acionar também lembranças da adolescência, de períodos e tal. E também, querendo ou não, Anne Frank aborda algumas questões de gênero e algumas questões acerca do feminismo e acerca das questões de uma menina judia essência, né? Eu não sei se ela tinha noção de que ela estava abordando questões feministas, mas ela já estava falando sobre a vontade, por exemplo, que ela tinha de não reproduzir a vida da própria mãe, porque ela via que a mãe se tinha se adaptado à vida, né, de trabalho doméstico, etc. Mas ela não queria só aquilo, ela queria ter um trabalho, ela queria ter o próprio dinheiro, ela fala muito sobre isso. Então ela já era, ela mesma fala, e é muito interessante você perceber que uma menina de 14 anos já tem noção de que ela é à frente do seu tempo. E assim, eu acho que o vídeo já tá bem longo, eu não quero me delongar muito não. Eu não sei se a minha fala foi muito clara, mas a minha ideia era trazer mesmo as minhas impressões sobre a obra é, e deixar a indicação para que em algum momento, se você tiver interesse de ler o livro, você leia. Se não, também, aí cada um, enfim, entra em contato com aquilo que acha interessante. Mas era mais ou menos isso. Era falar um pouquinho sobre a obra, falar um pouco sobre as minhas impressões e deixar a indicação. No mais, se tiverem indicações de livros interessantes, podem deixar aí nos comentários. Digam o que vocês acharam também do vídeo e tal. E é isso. Em períodos de distanciamento social, fazer o vídeo e gravar o vídeo foi uma coisa, é algo que também está me ajudando a passar por esse período de isolamento. É muito mais difícil estar em contato com os nossos próprios parentes, os nossos próprios amigos, então acho que falar com a câmera, ter esse momento de contato, ainda que seja virtual, pelo menos a mim, ajuda nesse processo de passar pelo distanciamento, pelo isolamento. E aí a gente não sabe se a gente está sendo as Anne Franks de hoje, que que estão nutrindo falsas esperanças, ou se de fato a gente vai conseguir superar tudo isso e que um dia vai passar, que vai passar, vai. Agora, como a gente vai passar por isso, essa é a grande questão, né? Mas o livro, pelo menos a mim, me ajudou, me fez bem, me fez refletir muito sobre essas questões, me fez inclusive companhia e fica aí a indicação pra você. Eu acho que era isso. Tchau.